Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 866. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 27 minutos da quinta-feira, 5 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. Segue bastante tarifado. Professor Bagdadi e Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Tanguy, começamos hoje como começamos ontem, relatando com tristeza o fim de uma história de amor. É triste quando um casal se desfaz. Ainda mais, Tanguy, quando ele lava a roupa suja em público, quando eles acabam trazendo ali mágoas, né, do fundo do baú. A gente está falando de um amor muito intenso, mas que durou poucos meses. Um amor entre Elon Musk e Donald Trump. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo. Um prazer estar aqui mais uma vez para esse bate-papo 866. Sejam todos muito bem-vindos. Deixo as boas-vindas aqui a todo mundo que nos acompanha no YouTube, nesse sanatório que é o chat do YouTube do Petit Jornal. Deixo um abraço aqui para todos vocês. Um abraço também para todo mundo que nos acompanha no YouTube, no podcast, né, em todas as plataformas. Sejam todos muito bem-vindos. E Daniel Souza, hoje a gente começa pela geleia da Shakira, é isso? O programa hoje tá ao contrário. Pelo amor de Deus, Daniel Souza, o que foi essa rajada de tweet de um de outro? Um falando que, porra, o outro lavação de roupa suja em público. É muito triste, eu sei que você falou, muito triste, mas maravilhoso, né? Incrível. Então, conta pra gente, Daniel, o que aconteceu no dia de hoje? Tanguy, o clima já vinha esquentando, né? Eu já havia feito referência, inclusive aqui no podcast, ao fato do Elon Musk estar muito irritado com Donald Trump por conta da Beautiful Bill remover ali subsídios aos carros elétricos. E o que acabou acontecendo hoje é que o caldo entornou de vez. Eu vou trazer aqui, Tanguy, alguns tweets. O interessante é que o Elon Musk, ele publica no X. Ele é dono do X. Enquanto o Donald Trump publicava na Truth, ele é dono da Truth. Então, eles brigaram, Tanguy, em redes sociais diferentes, o que não deixou de ser muito curioso. É uma discussão, então, cada um falando no seu próprio apartamento, é isso? Exatamente. Tá. Cada um fala no seu próprio apartamento, vai respondendo ali, porque tem controle do que está sendo publicado. Eu vou começar pelo Donald Trump. Donald Trump diz o seguinte, abre aspas, numa tradução livre. Elon estava ficando insuportável. Pedi para ele sair. Retirei seu mandato dos veículos elétricos, que obrigava todo mundo a comprar carros elétricos que ninguém mais queria. E ele sabia há meses que eu ia fazer isso. Daniel, mas esse rapaz foi aquele que levou os carros elétricos do Elon Musk para a Casa Branca, não foi? Que exatamente, tirou foto, exatamente. Os carros da Tesla na frente da Casa Branca. Não, só para entender se era a mesma pessoa. De repente era outro, né? Mas tudo bem, segue aí. E ele termina com o tweet dizendo enlouqueceu em caixa alta, fecha aspas. Aí tem um outro tweet do próprio Donald Trump. Abre aspas, a maneira mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é encerrar os subsídios e contratos governamentais do Elon. Sempre me surpreendeu que o Biden não tenha feito isso. Fecha aspas. E tem um outro tweet do Trump, abre aspas, não importa que Elon tenha se voltado contra mim, mas ele deveria ter feito isso meses atrás. Este é um dos maiores projetos de lei já apresentados ao Congresso, na Beautiful Bill, né? É um corte recorde de despesas, 1,6 trilhão de dólares, e o maior corte de impostos já feito. Se esse projeto não for aprovado, haverá um aumento de impostos de 68%. E isso é muito... E coisas muito piores do que isso. Eu não queria essa bagunça, eu estou apenas para consertá-la. Isso coloca nosso país no caminho da grandeza. Make America Great Again, em caixa alta, fecha aspas. Não entendi nada que ele disse nesse tweet, esses números são completamente aloprados, ele vai jogando, não faz nenhum sentido. Mas tem que, até agora, os tweets do Trump, que foram publicados na Truth, na rede social dele,
parece uma coisa de casal em fim de romance, né? Uma coisa de mágoa mesmo, mágoa que vem do fundo do coração. E o Elon Musk, por sua vez, publicou lá no X o seguinte, abre aspas, hora de soltar a bomba realmente grande. Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Do Epstein. Essa é a verdadeira razão pelo qual esses arquivos não foram tornados públicos. Tenha um bom dia, DJT, que é Donald J. Trump. Marque esse post para o futuro, a verdade virá à tona. Fecha aspas. Registrando aqui que os arquivos de Epstein é pesadíssimo, negócio que envolveu ali crimes sexuais, inclusive com menores, corrupção de menores, e o Elon Musk está com todas as letras sugerindo que o Donald Trump estava envolvido. Sugerindo não, ele está afirmando com todas as letras, né? É verdade, melhor. É sério, cara. E o Elon Musk, num outro tweet, disse o seguinte, abre aspas, à luz da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos governamentais, a SpaceX começará a descomissionar imediatamente sua nave Dragon. Fecha aspas. Ô Tanguy, meu Deus do céu, tirem as crianças da sala. Tô vendo a hora que isso vai terminar no ringue, que isso vai terminar numa briga com geleia, né? Que eles vão ali se bater, uma coisa completamente fora de propósito. Estamos falando de algo que está terminando muito mal e claro que os dois acabam tendo muita munição para trocar chumbo e eu acho curioso, né? Porque de um lado o Trump está dizendo que o Elon significa uma parte importante do orçamento do governo americano, o que é verdade. E por outro lado, o Elon está sugerindo que não tem problema, eu paro de fornecer os serviços da SpaceX para o governo americano, o que seria um desastre, porque o governo americano não tem como substituir a SpaceX, porque não tem empresa que forneça esses serviços altamente sofisticados para o programa espacial americano. Aliás, fica aqui a indicação, a gente deu uma aula há pouco tempo, uma aula gratuita, tá lá no YouTube do Petit Jornal, sobre, a gente chamou de Guerra nas Estrelas, né? E a gente falou exatamente sobre o tamanho da importância que Elon Musk tem para o programa espacial norte-americano. Os Estados Unidos, nesse momento, eles continuam muito à frente da China e da Rússia, né? Que são os dois principais competidores ali no espaço. Você tem alguns outros que correm por fora, Índia, Japão, Israel e tal, mas os dois grandes competidores são Rússia e China, e você tem os Estados Unidos, que tem um poderio muito maior do que os demais no espaço, mas investindo exatamente em tentar manter essa distância, e uma das principais armas que os Estados Unidos têm é exatamente a SpaceX. E aí isso justificava, de uma certa maneira, a importância que o Trump vinha dando para o Elon Musk. Eu preciso ter esse cara do meu lado, a ponto de engolir carro elétrico. Aquilo ali não estava parecendo nem um pouco natural, né, Daniel? Eu não consigo imaginar que o Donald Trump ele tenha qualquer tipo de apego ou de simpatia por carro elétrico. Ainda mais com a figura do Elon Musk, que também não parece ser um cara muito engajado, pelo menos nesse momento, já foi no passado, com questão de energia limpa, qualquer coisa assim, mas a SpaceX justificava isso. Como é que fica agora se, por exemplo, dessa treta você tiver a SpaceX parando de fornecer tecnologia espacial para o governo americano por um motivo ou por outro, ou porque o governo americano não quer mais, ou porque o Elon Musk deixa de fornecer. É muito dinheiro sendo jogado fora. Agora, eu estava falando isso aqui em off, né, Daniel? Os dados são inacreditáveis com essa treta toda. O Elon Musk ficou aqui em reais, tá? Só pra ficar um pouco mais próximo da nossa realidade. Quer dizer, próximo da nossa realidade, você imagina. Mas o Elon Musk, ele perdeu 144 bilhões de dólares hoje. E ainda sobraram mais de 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais. Então, assim, perdeu dinheiro? Perdeu, mas é mais ou menos que nem outro dia eu perdi aqui em casa, Daniel, R$2. Pô, fiquei chateado. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Não é muito distante dessa realidade, não. E o Elon Musk perdeu essa grana toda por conta do derretimento das ações das empresas dele. Claro, se você entra em confronto com o presidente dos Estados Unidos, digamos que isso não é bom para os negócios. Ainda mais se você tem contratos ali robustos com o governo dos Estados Unidos, ou mesmo se depende de determinadas políticas públicas, como subsídios para os compradores de carros elétricos. Mas olhando agora em perspectiva, Tanguy, estava na cara que não ia dar certo. Primeiro que a gente está falando de dois egos gigantes que estavam frequentando o mesmo espaço.
Segundo, a gente está falando de dois camaradas que têm agendas muito diferentes em termos realmente do que pode ser feito ou deveria ser feito em termos de políticas públicas. O Elon Musk tem uma lógica ali muito mais corporativa, defensor de mercados abertos, de um relacionamento bom com a China, afinal ele tem relações fortes com a China, a Tesla tem na China um mercado super importante. E do outro lado, a gente tem um Donald Trump que defende protecionismo, que defende ali uma hostilidade em relação aos chineses, que defende modais tradicionais, né, de transporte, também fontes mais tradicionais de energia, combustão interna, petróleo, etc. Tava na cara que tava na cara que isso não ia longe, não ia ter como manter esses dois camaradas no mesmo espaço. E está ocorrendo realmente da pior maneira possível o desenlace, o divórcio entre os dois. Vamos ver o que vai acontecer. Algo me diz que não vai parar por aqui, né? Porque nenhum dos dois vai querer sair como perdedor, vai querer sair por baixo. E o Trump dizendo que ele é que demitiu o Elon, né? Tudo é uma questão de ego. Não, eu que mandei ele embora, não queria mais ele, etc. E você teve há poucos dias toda uma cerimônia na Casa Branca, né? O Trump inflando o ego do Elon, agradecendo a ele. Aí o Elon do outro lado diz que o Trump só se elegeu por causa da ajuda dele, Elon Musk, e acho que vai continuar, Tanguy. Essa confusão não vai parar por aqui, não. Agora, Daniel, a gente falou nessa pauta aqui sobre X, a gente falou sobre Truth, a gente falou sobre SpaceX, tudo tecnologia, Daniel. A gente falou sobre Tesla, a gente está falando sobre tecnologia em tudo quanto é lugar. Você imagina, Daniel, como que a tecnologia está mexendo, inteligência artificial, olha a quantidade de temas tecnológicos que tem por aí. Quem somos nós, réis mortais, para não termos tecnologia junto com a gente? É por isso, Daniel, que eu trago aqui hoje a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Você não pode querer crescer na carreira e tal se você não tiver acesso a um conhecimento tecnológico, né? A um letramento tecnológico, não apenas como usuário, mas também como alguém que entende as ferramentas. É uma das vias mais importantes de ascensão na carreira, de mudança de carreira. Eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui, Daniel, que está pensando como é que eu faço para mudar minha carreira, para mudar minha carreira de patamar, para mudar de área. Para tudo isso, a tecnologia é essencial. A Alura é uma plataforma extremamente fácil de ser utilizada e que traz cursos dos mais diversos temas, entre eles temas de inteligência artificial, temas relacionados à programação. Se você quer aprender a programar, a Alura te ensina passo a passo. Tudo isso utilizando o link que está na descrição desse episódio. E a Alura, aliás, Daniela, ela quer tanto te ajudar a mudar de patamar na sua carreira que ela te oferece 15% de desconto só para o ouvinte do Petit Jornal, utilizando o link que está na descrição desse episódio. Não perde a oportunidade não, porque isso pode fazer uma diferença monstruosa na sua vida. Saber sobre tecnologia é fundamental nos dias de hoje, Daniel. Aliás, Tanguy, quanto mais eu acompanho as mudanças tecnológicas, mais eu fico impactado, surpreso, e a Alura acaba sendo incontornável, né? Nós temos que manter um letramento tecnológico, nós temos que nos atualizar sobre as principais mudanças, e isso acaba sendo fundamental para qualquer profissional. Fica aqui a nossa recomendação, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo. Vai lá, tenho certeza que você vai gostar demais da plataforma da Alura e dos cursos que ela oferece. Daniel Souza, eu queria falar sobre uma bomba que caiu sobre a política israelense no dia de hoje. Eu comentei ontem que tem um processo que pode levar à queda do governo israelense na semana que vem. Uma votação que vai acontecer no dia 11 de junho, né? Então daqui a pouco menos de uma semana. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 5, né? Então na quarta-feira que vem, dia 11, nós teremos uma votação que pode levar à queda do governo Netanyahu, caso ele tenha pelo menos 8 defecções na coalizão dele, né? Então no Knesset, né, que é o parlamento israelense, nós temos 120 cadeiras. Você tem, portanto, a maioria com 61, o Netanyahu tem na sua coalizão 68, mas você tem 18 desses que são ultra-ortodoxos, que estão insatisfeitos, que querem ali algumas garantias, né, da sua posição, querem financiamento, querem garantir, por exemplo, que não tenham que servir o exército. Isso pode levar, né, eventualmente a um problema na coalizão do Netanyahu.
No meio disso tudo, Daniel, o Haaretz, que é um dos maiores jornais de Israel, publicou hoje uma matéria dizendo que um deputado da oposição, não é, aliás, um deputado qualquer da oposição, é o Avigdor Lieberman, que já foi, inclusive, ministro da Defesa de Israel. Ministro da Defesa de Israel, Daniel, é o segundo cargo mais importante do país depois do primeiro-ministro. A gente está falando sobre um país que, obviamente, a questão militar é muito importante. Então, ele é um cara muito importante na política israelense. Ele foi, inclusive, um dos atores mais fundamentais quando você teve aquela sequência de eleições, né? Israel teve 3 ou 4 eleições seguidas. O Lieberman era sempre um cara que estava ali como fiel da balança, né? Então, um cara muito importante na política israelense. Segundo ele, Israel estaria fornecendo armas para um grupo jihadista dentro da faixa de Gaza. Segundo ele, segundo Avigdor Lieberman, o Netanyahu, ao longo dos últimos anos, ele deu centralidade para o Hamas, ele criou brechas para que o Hamas se tornasse mais importante na política palestina, com o objetivo de se contrapor à autoridade palestina. A autoridade palestina que tem mais força na Cisjordânia, é um grupo que tem uma força política grande. Então, o Netanyahu teria, ao longo dos últimos anos, fortalecido o Hamas exatamente para diminuir um pouco a importância da autoridade palestina. Segundo Lieberman, mais uma vez, agora o Netanyahu estaria fazendo a mesma coisa dentro da faixa de Gaza e fornecendo armas para um grupo que seria um rival do Hamas dentro da faixa de Gaza para enfraquecer o Hamas. Segundo ele, abro aspas, Israel deu rifles de assalto e armas leves para grupos criminosos em Gaza, por ordem de Netanyahu. Citou o nome, disse que foi ele que deu a ordem. Duvido que a ordem tenha passado pelo gabinete de segurança. Ou seja, o que ele está dizendo é, isso aí, as agências de inteligência sabiam, mas não passou pelo gabinete de segurança, foi ordem direta de Benjamin Netanyahu. Segundo ele ainda, mantém as aspas abertas, ninguém pode garantir que essas armas não se voltarão contra Israel. Essa foi a notícia, Daniel, que foi dada hoje no Haaretz. Logo depois que essa notícia saiu, vários outros portais de notícias israelenses disseram que o grupo em questão seria um grupo liderado por um cara chamado Yasser Abu Shabab, que é líder de um grupo no sul de Gaza e que esse grupo teria tido acesso a armas que Israel tomou do Hamas. Então Israel invadiu a faixa de Gaza, tomou armas do Hamas e, ao invés de levar essas armas de volta para Israel, entregou para um grupo que, segundo os jornais, estaria dando força para a ocupação, para a presença israelense dentro da faixa de Gaza e lutando contra o Hamas, gerando problema para o Hamas. Só para a gente ter uma ideia, Daniel, de como é que a rixa entre o Hamas e esse grupo liderado pelo Yasser Abu Shabab, ela é grande. Algum tempo atrás, o Hamas emitiu uma nota dizendo que o Yasser Abu Shabab era procurado pelo Hamas por colaborar, elaboraste aqui, por colaborar com a ocupação contra o seu povo. Tá? Então, existe, de fato, uma rixa entre o Shabab e o seu grupo contra o Hamas e que Israel estaria fortalecendo esse grupo, que é um grupo também radical, para enfraquecer o Hamas. Como resposta à denúncia do Lieberman, o gabinete do Netanyahu não negou. Isso me pegou de surpresa. Eu imaginei assim, quando eu li a notícia, eu imaginei na mesma hora, eu falo, o Netanyahu vai vir a público dizendo que isso é um absurdo, que isso jamais aconteceu, que isso é um delírio, que nunca, que jamais e tal. E a resposta do gabinete do Netanyahu foi, abro aspas, Israel está trabalhando para derrotar o Hamas de diversas formas, seguindo a recomendação de todo o seu sistema de inteligência. Para mim, Daniel, ele... É uma confirmação, né? Confirmou. Meu amigo, quando você não nega... Negando já seria algo que colocaria o governo Netanyahu numa situação complicada. Como é que você explica isso? Mas a partir do momento em que você não nega e diz que está trabalhando para derrotar o Hamas de diversas formas, você abre aí uma brecha para ser interpretado que uma das formas é exatamente fortalecendo um outro grupo que daqui a algum tempo, Daniel, pode ser ele o problema para Israel, pode ter uma invasão a Gaza para combater não mais o Hamas, que eventualmente já esteja enfraquecido e tal, e seja o grupo liderado por Yasser Abu Shabab. Eu estou imaginando o tamanho da repercussão que isso pode trazer
para dentro de Israel, no momento em que, na semana que vem, temos uma votação que pode, não me parece provável, não me parece, na verdade, a hipótese mais provável, mas é possível que o governo Netanyahu caia na semana que vem. Talvez esse seja mais um elemento colocado na pauta, Daniel. Tanguy, eu queria falar um pouco sobre a visita do Merz, o chanceler alemão, ao Salão Oval. O que acabou acontecendo é que, num determinado momento, o Donald Trump resolveu ser engraçado e virou para o Merz, referindo-se ao dia D, né, o dia onde os aliados, né, invadem ali a Normandia, que acaba sendo um passo importante para a derrota nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele, ao se referir ao dia D, disse: o dia D não foi um ótimo dia, né, para vocês e tal, tentando fazer ali uma piadoca. Eis que o Merz... Meu pai amado. Tanguy, eis que o Merz dá uma invertida magistral. Vira pro Trump sem pestanejar e diz: não, foi um ótimo dia. Porque a libertação da Alemanha, a libertação do regime nazista passou por dias como esse. E nós devemos isso a vocês, Estados Unidos, e ali se colocou como grato aos americanos por terem contribuído para a libertação da Alemanha do regime nazista. E aí ele emenda, e aí é maravilhoso isso ainda. Ele diz: essa é a razão, inclusive, o Merz dizendo, né, que eu digo que os Estados Unidos, de novo, estão em uma posição muito forte para fazer terminar uma outra guerra. A guerra entre Rússia e Ucrânia. E, inclusive, ele se colocou ali como pedindo o apoio dos Estados Unidos para a contenção da Rússia. A União Europeia faz isso, a União Europeia está aqui justamente imbuída em conter a Rússia. Quer dizer, ele conseguiu traçar um paralelo entre os nazistas e o Vladimir Putin, que é algo que os europeus fazem com alguma frequência, encaixou justamente esse discurso europeu dentro de um contexto onde o Trump resolveu fazer uma piadoca em relação ao dia D. O Trump ficou ali meio desconcertado com a inteligência do Merz e a habilidade dele em inglês, né, o Merz falando tudo isso em inglês, no inglês fluente, diante dessa movimentação do seu discurso. Um outro tema-chave da reunião foi justamente a questão comercial, mas nesse tema não houve avanços relevantes, embora o Merz está muito preocupado, né, com as barreiras comerciais impostas pelos americanos aos produtos europeus. Agora, achei uma aula de retórica de alguém que foi pego de surpresa, ou não, né? Talvez ele tenha se preparado para alguns cenários e esse fosse um deles, onde ele não só não se sentiu ali constrangido pela piada do Donald Trump, como ele pegou aquilo, inverteu, colocou como tendo sido uma coisa positiva, colocou a Alemanha grata aos Estados Unidos por terem participado desse processo de libertação e ainda encaixou o discurso alemão, que é alinhado à União Europeia, em Estados Unidos, vocês têm aqui uma oportunidade de novo para acabar com uma guerra, para conter uma injustiça, para conter um expansionista, que é justamente o Vladimir Putin. O Trump meio que falou isso, parecendo como se fosse, tipo, zoando porque o time do outro perdeu, né? Como se o Merz fosse falar assim: puxa vida, caramba, esse dia foi muito ruim pra gente, queríamos ter vencido essa guerra. Enfim, cara, é difícil entender a cabeça do Trump às vezes, porque parece uma coisa muito primária, né? Assim, uma zoação primária, mas isso tudo no Salão Oval da Casa Branca. Se bem que, levando em consideração que há 2 semanas ele passou um vídeo para o presidente da África do Sul tentando explicar o que estava acontecendo na África do Sul, qualquer coisa pode ser entendida. Inclusive, Daniel, Donald Trump também anunciou hoje uma nova proibição para a entrada de cidadãos de 12 países nos Estados Unidos. Então ele assinou, nessa quarta-feira, uma lei, né, uma decisão, estabelecendo a proibição de cidadãos de 12 países. Eu vou falar aqui quais são os 12 países que têm a proibição total de entrada e mais alguns países com restrições parciais. Ou seja, essa medida passa a valer no dia 9 de junho, então daqui a 4 dias, e cidadãos que não poderão mais entrar nos Estados Unidos de jeito nenhum. Proibição total de entrada. Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Somália, Líbia, Sudão e Iêmen.
Tá? Cidadãos desses países não adianta, não vai nem pedir visto, não vai entrar. E alguns outros países com restrições parciais. Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. Daniel Souza, eu tô até agora tentando entender qual foi o critério, cara. Eu não faço a menor ideia de qual foi o critério. Tem países aqui com problemas graves com relação ao terrorismo, não há dúvidas disso. Tem outros que não, né? Tem outros que claramente não há exatamente uma grande preocupação. Não ficou claro qual é exatamente o critério. E eu fico sempre com a impressão, Daniel, que o objetivo nem é ter critério. O objetivo é ter uma lista que possa sair, que possa circular. Olha aí, ele está sendo duro na questão da entrada de imigrantes, né, de pessoas que queiram vir mamar nas tetas dos Estados Unidos e tudo. A maior prova disso, Daniel, é que hoje, também no dia de hoje, ele anunciou que nepaleses nos Estados Unidos podem perder o seu direito de permanecer lá. A gente está falando especificamente, Daniel, de pessoas oriundas do Nepal que foram para os Estados Unidos em 2015, quando o Nepal sofreu com um terremoto de 7,8 na escala Richter. É um terremoto de dimensões colossais que matou 9.000 pessoas na época. E, à época, os Estados Unidos, né, na época o presidente era o Barack Obama, aceitaram receber. Os Estados Unidos receberam 12.700 nepaleses que estavam numa situação de desamparo completo. Desses 12.700, 5.500 têm direito de permanência garantido. E o Trump decidiu hoje, né, isso foi anunciado hoje, que os nepaleses podem perder o direito de permanecer, ou seja, você tem aí cerca de 7.200 nepaleses que podem ser mandados embora a qualquer momento, e fica sempre aquela ideia, Daniel, de que até esses 5.500 aí que têm direito de permanência garantido, dependendo, Daniel, podem ser mandados embora também. Enfim, as regras não ficam muito claras, né, e tudo meio anunciado em cima da hora. De qualquer maneira, mais informações, né, que o Trump traz, mais um contorno um pouco mais transparente, um pouco mais nítido do que ele pretende fazer exatamente com a migração, estabelecendo, portanto, pessoas que não vão poder permanecer, países, né, cidadãos de países que passam a ter uma proibição total de entrada e países com restrições parciais de entrada nos Estados Unidos. Donald Trump precisa enfileirar uma série de medidas, né, Tanguy, para o tempo todo projetar uma imagem de durão em relação à questão migratória, que está sendo alguém que está cuidando dos Estados Unidos, está protegendo os Estados Unidos dos marginais, etc. E não precisa ter critério, né? Basta realmente você anunciar, divulga o anúncio, bate bumbo. Depois, se tiver um recuo, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai lembrar. O importante é que se você fizer uma pesquisa junto ao eleitorado do Trump, as pessoas vão achar que, nossa, o Trump, pô, tá aí, tá sendo valente, tá sendo brabo, tá nos protegendo. Pô, Trump cumprindo as promessas de campanha e não necessariamente tornando os Estados Unidos um lugar mais seguro. Daniel Souza, a geleia da Shakira, para dar uma adocicada no fim desse episódio? Tanguy, vamos. A história de hoje vem da Tailândia. Gatunos, Tanguy. Gatunos estavam ali furtando os comerciantes próximos ao primeiro parque nacional da Tailândia, o Khao Yai. E aí eles não tiveram dúvida. Instalaram câmeras de segurança em seus estabelecimentos para identificar os criminosos. Eis que, de repente, não mais que de repente, os gatunos eram elefantes. Os elefantes, Tanguy, estavam invadindo os estabelecimentos comerciais próximos ao Parque Nacional para roubar comida. Um elefante em particular, um elefante de 25 anos, chamado Piai Biang Lek, passou mais de 10 minutos... Como é que é o nome dele, Daniel, por favor? O nome dele? Piai Biang Lek. Essa é a pronúncia da Tailândia mesmo, né? Lógico, é Sim, a pronúncia da Tailândia mesmo, pronúncia tailandesa com precisão aqui. Ele passou mais de 10 minutos provando alimentos exibidos nas gôndolas. E aí tava comendo de tudo, aparecia na frente, ele comia chocolate, biscoito. Não tinha talvez. Tá errado. Não. O elefante estava com fome, viu ali um estabelecimento comercial, foi ao estabelecimento comercial pegar seus alimentos, né, para ter realmente uma refeição diferente, uma refeição com mais calorias. Mas veja você, Tanguy, os gatunos eram elefantes lá na Tailândia. Daniel Souza, com isso a gente encerra mais um episódio. Aliás, esse é o último bate-papo da semana. Amanhã ainda tem Petit Invest, né, que vai estar também no seu feed.
Deixo aqui, Daniel, um super agradecimento a todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que nos acompanha, seja no YouTube, seja no podcast. Um prazer, uma honra ter vocês com a gente aqui. E se você quiser mais Petit Jornal, acessa lá o nosso projeto paralelo, né? O projeto irmão do Petit Jornal, o projeto gêmeo do Petit Jornal, que é o Petit Cursos. São cursos gravados desde o ano de 2020, de forma ininterrupta, sempre tem curso novo, aulas sempre dadas por mim e pelo professor Daniel. Então sou sempre eu dando a aula e Daniel Souza aprendendo, Daniel Souza ali comigo, não é Daniel Souza ali anotando as informações que eu trago, né? Então tudo isso aparece lá no petcursos.com.br, acessa lá que você vai ter acesso ao catálogo, né, de cursos que estão lá, para você poder assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, na ordem que você quiser. Vai ser um prazer ter vocês com a gente lá, petcursos.com.br. Tanguy Bagdadi aprendendo com Daniel Souza desde 2005. É o que eu tenho a dizer apenas diante desses comentários maldosos que o Bagdadi trouxe aqui nesse magnífico podcast. Deixo aqui também, Tanguy, o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso fica aqui o nosso agradecimento a cada um deles. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para você apoiar o Petit Jornal, é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit, dá para ativar inclusive o Pix recorrente, tem também o link para o Apoia-se, para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta com o Petit Invest. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.